esse bate-papo aqui, tá? Então, podem colocar na agenda de vocês, né, se vocês tiverem interesse, porque toda sexta-feira às 16 horas a gente sempre faz esse bate-papo aqui para tentar trazer algum conteúdo para vocês que seja relevante, que ajude a clínica de vocês, né, que busque aumentar o faturamento de vocês de alguma forma, tá? Aí sempre tem convidados também, até para não ficar uma coisa muito repetitiva e só eu falando, né? Então, tem parceiros, tem outros dentistas também, tá? Aí eu só peço a gentileza, se vocês quiserem colocar a equipe de vocês, não tem problema algum, tá? Mas que seja a equipe de vocês, tá? A gente gosta de restringir esse conteúdo, até para ser justo com vocês, somente quem é cliente, tá bom? Então, podem colocar a equipe de vocês, não pode ser outras pessoas que não seja cliente, tá bom? Então, toda sexta-feira a gente tem esse bate-papo aqui. E hoje, né, a gente vai falar de um conteúdo específico, que é essa parte de negociação, né? Então, vamos falar sobre isso numa sexta-feira, né, para a gente fechar a nossa semana aí com chave de ouro, tá bom? Aí essa reunião ela vai ficar gravada e aí depois, quando ela ficar disponível, eu vou mandar para vocês lá naquele grupo no qual eu enviei esse convite aqui, tá? Lá por terça-feira eu acredito que já vai estar tudo certinho com essa gravação, e aí inclusive o que eu recomendo para vocês, né? Que vocês de repente, às vezes entra um novo dentista, entra um novo colaborador aí na clínica de vocês, enfim, vocês podem deixar esse material aí, né, dessa gravação, para virar um material de treinamento de vocês. Olha que beleza, entrou um colaborador novo, que vai fazer essa parte comercial, fazer essa parte de venda, entrou um novo dentista, coloca ali para assistir esse vídeo e quem sabe ajudar vocês, tá bom? Então, introdução feita, vamos bater um papo, tá? Então, primeiro só para contextualizar, né, por que a gente vai falar desse assunto para vocês e da onde que a gente tirou esse conhecimento aqui que a gente vai passar para vocês, tá? Então, a Prospecto Odonto, ela já tem aí mais de 10 anos trabalhando só com dentistas, tá? Então, hoje, pessoal, nós, durante esse período todo, né, a gente atendeu mais de 7.800 clínicas, tá? Tem até que atualizar esse número, já passou das 8.000, tá? Então, pensa que a gente tem um banco de conhecimento muito grande, né? A gente faz esse trabalho desde quando não tinha nem o WhatsApp, para vocês terem uma ideia, né? Então, já existiu um mundo sem o WhatsApp, né? Então, a gente está aí fazendo o nosso trabalho desde essa época, e a cada ano, né, novas tecnologias surgiram, novas técnicas, né? O mercado mudou. O mercado antes da pandemia ele era de um jeito, o comportamento do paciente antes da pandemia ele era de um jeito, depois da pandemia já mudou. Então, o que eu quero dizer é que, no caso, a gente foi ganhando cada vez mais conhecimento, e cada clínica que a gente atende, né? Hoje a gente já tem uma amostragem aí de todos os estados do Brasil, tá? Então, a gente consegue também ter algumas particularidades em específico, tá? Então, é com base, né, em todos esses atendimentos que a gente fez, né, durante toda a nossa trajetória, que a gente vai fazer esse conteúdo aqui para vocês, tá? E como se não bastasse apenas isso, a gente, no caso, também tem uma clínica própria, né, uma clínica odontológica própria, que a gente brinca ali, que é o nosso laboratório, né, onde a gente sempre testa as coisas ali, né, a gente vai talvez trazer uma estratégia, a gente vai fazer alguma coisa nova, vamos ver se faz sentido e que forma melhor do que testar, né, antes de passar ali para os nossos clientes. Então a gente faz isso, né, a gente consegue de fato visualizar ali como é que um paciente vai pensar a respeito daquela campanha, né, como é que o paciente reage, de repente, com aquela estratégia. Então, a gente consegue, de fato, né, testar bem certinho ali antes de passar para vocês, e principalmente também, né, a gente tem essa clínica própria aí para validar todo esse nosso conhecimento, tá? E aí, recentemente também estamos fazendo parte agora, como a gente tem uma outra empresa que é a Prospecta Health, também ali de uma clínica de estética, daí no caso a medicina estética, tá? Então a gente tem essa prática aí para vocês, né, não só da teoria, mas vivemos e respiramos aí também a área da saúde, tá? Então, só para dar para vocês essa introdução da onde que a gente vai tirar esse conhecimento que nós vamos passar aqui para vocês. E aí, gente, eu não sou dentista, tá? Porém, como eu já trabalho com muitos dentistas e profissionais da área da saúde, o que acontece? Para muitos dentistas, às vezes, para o pessoal da área da saúde como um todo, o vender é feio, ele é visto com maus olhos, ainda tem essa questão. Tá? E aqui estamos falando não só de dentista, estamos falando de clínica odontológica, estamos falando de uma empresa. Então, a partir do momento que vocês
optam, né, por abrir uma clínica odontológica, tá? Vocês vão ter ali esse CNPJ, e uma vez que você tem esse CNPJ, você começa a ter compromissos, né, aonde entra dinheiro, sai dinheiro, e essa conta precisa ser positiva, senão não vai, né, ser saudável esse negócio. E para qualquer empresa, não só para a clínica odontológica, precisa vender, precisa vender. Tá? E o vender, às vezes, para o pessoal da área da saúde, ele acaba sendo visto de uma forma negativa. Tá? Então, o que é importante vocês entenderem? Para todas as empresas que vocês, às vezes, gostam, pensa assim, a empresa que você mais gosta, a empresa que você é mais fã, a marca que você mais gosta, até essa empresa ela precisa vender. Tá? Toda empresa ela precisa vender. Porque se não entra novas receitas, se não entra novas vendas, né, o que acontece? Da onde que a gente vai tirar toda aquela receita, aquele valor que a gente precisa para honrar com os compromissos, tá? Então, sempre, todas as empresas precisam vender, né? Venda é uma prioridade nas empresas e não seria diferente na sua clínica odontológica, tá? Então, se essas grandes empresas precisam vender e até tratam a venda como prioridade, por que a sua clínica pensa diferente? Então, não é porque a prioridade é uma venda que a minha entrega não tem que ser uma prioridade. Não é assim que a gente pensa. Até porque, quando você opta por abrir uma clínica, quando você opta por abrir uma empresa, a qualidade, a gente não tem nem que conversar. Ninguém vai abrir um negócio para não fazer algo certo, ok? Claro que cada um tem o seu critério, isso e aquilo. Mas antes tinha um papo de que assim, porque o meu diferencial ele é a qualidade, o meu diferencial ele é o atendimento. Tudo bem, você até pode pensar dessa forma. Porém, hoje a gente nesse mercado competitivo que nós estamos, vamos entender que isso é o mínimo. Estou abrindo uma empresa, o mínimo que eu tenho que fazer é ter uma qualidade, ok? Ninguém abre um negócio pensando, não, vou abrir um negócio e vou oferecer uma péssima qualidade de atendimento. Pode ser que na prática isso aconteça, mas pelo menos o intuito é ter isso ali de qualidade, tá? Então, uma coisa, né, porque eu foco só em vender que eu não tenho que entregar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, tô falando isso para vocês colocarem a devida importância referente à venda, né? Porque às vezes não tem um processo muito bem definido, não dá a devida importância, né? As coisas vão sendo ali no automático e a hora que vai ver, né, só se importa com isso lá no fim do mês, mais um mês passou e ainda tem essas dificuldades. Tá? E normalmente as clínicas de sucesso, como eu falei para vocês, a gente atendeu todas essas clínicas, então a gente consegue ver um padrão, desde clínicas particulares, franquias, né, e tudo mais. Então a gente consegue ver aí um padrão, tá? E já que a gente está falando de venda e primeira consulta, essa pessoa, seja ela quem você chama, se é o orçamentista, se é só o dentista, se é, enfim, né, o comercial, tá? Essa pessoa ela precisa ter o perfil de venda, já começa por aí. E ela precisa, né, realmente colocar a venda como uma prioridade. E às vezes, quando a gente vai numa clínica, uma mentoria, alguma coisa assim, a gente vai ali dar uma olhadinha, até alguns clientes ocultos que às vezes a gente vai fazer, essa pessoa que é responsável pela venda, ela não tem esse perfil. Então eu, Matheus, por exemplo, eu tenho um perfil mais operacional, ok? Esse é o meu perfil. Você vai me colocar para fazer a venda? Eu até vou, né, desenrolar ali e tentar dar o meu melhor. Porém, eu não sou a melhor pessoa para fazer uma venda. E talvez isso pode ser que esteja acontecendo na sua clínica. E aí, às vezes, como a gente está tão no automático, a gente acaba não vendo isso, né? Então, a gente precisa colocar as pessoas na onde elas são melhores, na onde elas conseguem executar, né, a sua melhor perfil, o seu melhor, né, a sua função, tá? Não adianta a gente colocar ela num lugar onde ela de repente não é feliz fazendo aquilo, onde ela não se encaixa, tá? Então, às vezes você tem que tomar esse cuidado, tá? E aí, no caso aqui, o que a gente identificou? As clínicas que realmente você vê, às vezes, nas redes sociais, alta performance, vendendo, 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão, normalmente, tá? Elas possuem uma pessoa que ela é específica só para venda. Porque pensa assim, gente, imagina, você hoje vai fazer uma avaliação
E aí, né, uma avaliação consome ali, um tempo conversando, coisa do tipo. E aí, logo depois, você vai fazer um procedimento. Ou vamos inverter, né? Você acabou de sair de uma cirurgia, sei lá, um protocolo, alguma coisa um pouco mais complexa, até demorada, de repente, e aí logo em seguida você tem uma avaliação. É um pouco complicado, né? Manter a energia e tudo mais. Então, por isso que é legal você deixar uma pessoa definida para isso, uma pessoa que realmente só faça isso, porque agora, né? Cada hora ela ir mudando. Ah, agora eu sou orçamentista. Agora eu sou avaliador. Ah, não, agora eu sou técnico. É muito complicado e às vezes você não consegue manter essa energia que precisa em um ou outro. E fora que fica cansativo. Tá? Então, por isso que normalmente as clínicas de sucesso, né? Elas possuem ou um sócio ali avaliando, né? Porque às vezes, gente, por mais que o teu colaborador, o teu prestador, ele tenha um interesse genuíno, ele realmente, assim, acima da média o interesse dele de fazer dar certo, mas eu garanto que ele não vai ter mais interesse do que você de fazer dar certo. Porque você sabe as suas contas que você tem para pagar no fim do mês, você sabe das suas responsabilidades, né? E outra, você é dono do teu negócio, ninguém tem mais interesse do que fazer funcionar do que você. Então, né, algumas empresas têm, por exemplo, um dono de um dentista ali que é avaliador. Aí tem um outro sócio, né, que normalmente ele está na parte operacional. Assim você consegue garantir qualidade e consegue garantir o comercial à venda, tá? Ah, Matheus, eu não consigo ter isso. Então você tem que entender qual que é o teu perfil. Você é um dentista que gosta mais de atender? Ok, mas então tem que ter alguém que seja muito bom, né, na parte da venda e que isso funcione, tem que ter esse perfil. Mas normalmente as clínicas de mais sucesso, né, tem um dono, um sócio ali avaliando, tá? Esse é o principal. E aí, de fato, um dentista que realmente faça só isso e a cada avaliação que vai fazendo, né, vai melhorando cada vez mais, tá? Porque quando é o dentista quem faz a avaliação ali e fecha com ele, tá? Normalmente a taxa de conversão ela é maior, tá? O que eu estou falando aqui não é uma regra, ok? Cada região tem a sua particularidade, mas pelo menos das clínicas que nós atendemos e das métricas que nós temos aqui, quando é o dentista ali que está fazendo a avaliação e que já conduz esse paciente para o fechamento, a taxa de conversão é maior do que quando o dentista faz a avaliação e joga lá para a secretária, às vezes até na recepção, fazer a negociação com esse paciente. Tá bom? Então, isso aqui são dados, aí você precisa fazer dentro da sua realidade, né? Aquilo que vai, de repente, vai mais funcionar aí para vocês, tá? Porque não sei se isso já aconteceu com vocês, espero que não. Mas você foi lá, fez uma avaliação com o paciente, ele ficou encantado, ele gostou muito, ele falou que estava fechado. E aí você levou ele, conduziu ele lá na recepção, virou as costas, foi para o próximo atendimento, e aí a hora que você voltou, ele falou para a secretária que ia dar uma pensada, né? E isso acontece. Por quê? Porque o paciente, ele encara você como uma autoridade, mas infelizmente a sua secretária não. Então, o simples fato, para vocês terem uma ideia, que no atendimento ao lead a gente faz muito isso, o simples fato de eu só colocar a palavra o doutor faz questão de te atender, a doutora faz questão de te atender, já aumenta a nossa conversão. Só o simples fato de eu colocar o doutor na jogada, o dentista na jogada. Por quê? Para o paciente, o doutor é uma autoridade. Tá? Então, se você vai e faz todo esse trabalho, delega isso ali, é um reinício. Né? Você basicamente perdeu muito, né, desse poder que você, né, dessa negociação ali que você conduziu até o momento. Tá? E aí, o paciente, a venda, vocês sabem que ela é emocional, né? E aí, né, quando acontece de você passar esse bastão ali para a secretária, tá? E ela pode, né, perder essa venda que até então você tinha feito. E aí fica a reflexão, tá? Lembrando que não tem certo e não tem errado, tá? Tem modelos de negócio, às vezes você tem um modelo de negócio diferente, tá tudo bem, mas vamos falar aqui das amostragens que normalmente a gente tem visto que mais funciona, principalmente para paciente da rede social, e já vamos falar mais disso, tá? Então deixa a reflexão aí de quem está cuidando da sua venda hoje. Essa pessoa tem esse mesmo interesse que você, né, de realmente fazer funcionar, tá? E também, caso seja um colaborador, sem problema algum, também passar essa questão do conhecimento, né? Porque às vezes o conhecimento está só na sua cabeça,
E às vezes aquela pessoa ali que está fazendo essa parte, ela não sabe nem aonde pode chegar, ou às vezes o dentista deixa ela muito limitado, né, de informação, né, de negociação. Então é aquela coisa, o dentista delegou para essa pessoa fazer a venda, mas tudo tem que ficar ainda falando com a outra pessoa. Por isso que realmente tem alguém dedicado para isso e que seja responsável para isso e que tome realmente as decisões para isso, né? É bom que essa pessoa ela tenha essa liberdade de fato, tá? Beleza. Feito isso, vamos falar agora sobre o perfil dos pacientes. Isso aqui é uma coisa muito importante que talvez ainda quem não fez esse trabalho de rede social, né, como ainda na faculdade não é muito falado ainda sobre essa questão, o que acontece? O dentista, quando ele abre uma clínica, ou quando ele já tem uma clínica, que às vezes ele pega de sucessão, né, enfim, o que acontece? A maioria dos pacientes que o dentista tem acaba sendo ali de indicação, pacientes que vão direto na clínica, né? Então, essa engrenagem, ela vai acontecendo. Eu faço um trabalho aqui, o paciente indica outro, só que às vezes você fica um pouco limitado nesse crescimento, e você quer mais, né? Você quer mais pacientes, porque às vezes só aquele de indicação tem um mês que vai muito bem, aí tem um mês que vai mal, e fica nisso, certo? Fica dependendo muito da sorte, às vezes o paciente indicar, e enfim, tá? Ou às vezes uma hora essa fonte seca e tudo mais. E aí, gente, eles acabam indo para essa parte da rede social, né, para conseguir mais pacientes. E às vezes acha que o paciente que você vai anunciar e vai ter da rede social, acha que ele vai ser igualzinho o paciente que você está acostumado a atender de indicação. Eu gostaria que fosse assim. Seria muito mais fácil para o meu trabalho, inclusive. Mas não é, tá? Porque o paciente de indicação que você tem, ele é um paciente, vamos parar para pensar, que alguém que já fez um trabalho com você, que já confia em você, que já teve um procedimento realizado com sucesso com você, indicou. Né? Então essa pessoa ela já vem com mais informações de você, ela já vem mais preparada para você, ela já vem vendida, vamos dizer assim. Claro que ainda tem um trabalho para você converter, mas você concorda que ela tem muito mais informações do que o paciente que viu seu anúncio na rede social e te conheceu por um patrocinado. Ele acabou de te conhecer na internet, ele nem sabia às vezes da sua existência. Então é natural que esse paciente de rede social ele vai ter mais dúvidas, né? Ele vai ser mais curioso, ele vai querer mais informações sobre você. Não dá para a gente esperar que a rede social ela traga exatamente o paciente que venha, né, de indicação para você. Perfis são diferentes, tá? Não é assim que funciona dentro desse mundo. E é importante você entender isso para quando chegar ali na rede social, às vezes não se frustrar. Porque você, como está acostumado a receber aquele tipo de paciente, na rede social não é que não funciona. Até porque a rede social é uma das maiores empresas do mundo, né? E se não funcionasse, eu acredito que ela não estaria aí. Hoje em dia, a odontologia é um dos mercados aí que mais, inclusive, são impulsionados pela rede social. Você vê clínicas e clínicas crescendo, até franquias, que seja, várias clínicas particulares crescendo também, e um dos principais mecanismos é a rede social. Então funciona, tá? Só que tem um modelo diferente, né? Tem uma adaptação diferente para esse paciente da indicação. Vou dar um exemplo aqui, tá? Quando você de repente resolve implementar um equipamento novo na tua clínica, não tem uma adaptação, eu vou colocar o raio-x aqui. Não tem que ter uma pessoa específica responsável para isso. Você não tem que fazer ali toda uma preparação na sala específica para isso. Não tem que ter uma temperatura específica para isso, um laudo, né? Tem ali que fazer toda uma preparação na parede. Enfim, tem que ter tudo isso. A rede social, quando você vai fazer o anúncio, é a mesma coisa. Eu tenho que, né, mudar um pouquinho, às vezes, o meu formato de trabalhar. Por quê? Quando esse paciente chegar, ele vai ter um comportamento diferente daquilo que eu estava fazendo com os meus de indicação. Tá? Então é importante essa orientação, porque são mundos diferentes. Funciona. Tá? E é importante você entender também, pensa assim, o paciente conheceu você por meio de um anúncio. Talvez você não faria isso. Você jamais, às vezes, colocaria a tua saúde na mão de quem você acabou de conhecer
pela rede social. Então vamos pensar, às vezes, no teu filho, tá? Ou em alguém que você goste. Você precisa levar ela num médico, ou que seja num dentista, vamos supor assim, que às vezes você não faz essa especialidade. Dificilmente você vai levar ela num dentista que você acabou de conhecer na internet. Pode até ser um dentista da internet, mas que às vezes você já seguia, que você vê como referência, isso e aquilo. Às vezes até de outro estado, né? Acontece, tá? Então, graças a Deus que o nosso público, ele vê a gente na rede social, vê o nosso anúncio e se cadastra. Mas às vezes você não faria isso, tá? Então, mesmo que essa pessoa ainda consiga e queira colocar, nos dar essa oportunidade, né, de colocar a saúde bucal dela na mão de um completo estranho, ela vai ter dúvidas, receios, traumas, medos, inseguranças, porque a gente é um estranho na vida dela. Então é natural que esse paciente seja mais difícil de, às vezes, você agendar, comparecer e até mesmo vender por conta de tudo isso. Ele não te conhece. Tá? Então, por isso que é importante você entender que no trabalho de prospecção, principalmente como você está investindo, indicação, o paciente vem até você. Você investir, você está pagando para você ir até o paciente. Então, é um trabalho onde até nós, né, a clínica, é mais interessada, né, do que o paciente. E ó que o paciente está lá precisando do teu trabalho, mas a gente está investindo, nós estamos pagando. Então, a gente precisa, já que eu estou investindo, de fazer funcionar, preciso, né, conseguir fazer o que é necessário para ter, então, a venda desse paciente, tá? Então, é importante entendermos isso, para daí, caso acontecer, por exemplo, paciente de rede social, ele acaba faltando, tá? Normal, acontece, tá? Por isso que na odontologia, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, a gente tem uma taxa média, tá, de conversão de 30% a 40%. Então, às vezes, o dentista, como ele estava acostumado só com indicação, que os pacientes vão, tudo bem certinho, né? Quando você coloca mais pessoas indo na clínica, então é mais volume, e a rede social ela traz realmente isso, é natural que você tenha as faltas. Você está colocando muito mais escala. Daí você tem que trabalhar, como que eu sei se eu estou indo bem ou mal? Minhas taxas têm que ficar dentro dessa média. E aí a gente vai trabalhando com o tempo, com estratégias específicas para melhorar. Tá? Então estamos passando isso para a gente conseguir já colocar todo mundo na mesma linha aí de raciocínio. Tá? E aí então falamos sobre essa parte de perfil, de como que funciona um pouquinho, né, esses pacientes que vão chegar ali para vocês, e vamos lá, né, são pacientes, né, que precisam do seu tratamento, são pessoas, né, que elas se cadastraram no teu anúncio, tá, só não imagine que ela vai chegar para você implorando que, né, você atenda ela. Não vai ser assim. Então, o paciente que ele vai chegar para você, ele já está dando essa oportunidade de vir até a sua clínica, né? A nossa clínica, né? Que bom, sou grato por isso, mas não significa que vai ser fácil de fazer. Esse desconhecido me dá dinheiro, né? Até porque, às vezes, esse procedimento que a gente faz, ele é cirúrgico, envolve cuidados. Então, além dele colocar a saúde dele na mão de um estranho, existe uma série de consequências que isso pode acontecer, que às vezes se fosse você, você não faria isso. Mas a gente exige que o nosso paciente faça isso. Né? Então, são pessoas, tá? Não esqueçam disso. E aí, vamos ainda agora falar também sobre essa questão de mentalidade para a gente conseguir trabalhar com esses pacientes da rede social. Como você está investindo para conseguir ter esses pacientes, então é sempre importante você entender que esses pacientes da rede social, a gente tem que pensar o seguinte: eu não vou ter uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão nesse paciente. O que eu quero dizer com isso? Que a gente sempre tem que trabalhar para fechar esses pacientes que chegam, porque ele saiu da clínica sem fechar, normalmente apenas 20% a 30% que retornam depois. Ou seja, olha a quantidade de pessoas que não voltam. Tá? Por isso que a gente não pode se dar esse luxo do depois. Porque depois que ele sair, né, muito difícil desse retorno. Acontece o retorno de 20% a 30% das pessoas. Mas e esse tanto de gente que restou? Vai para onde?
tá? Então a gente já tem, por isso que eu falo, se preparar para quando esse paciente chegar, a gente realmente falar, olha, eu fiz o meu melhor, né? A minha parte eu fiz, tá? Então é importante a gente ter justamente esse pensamento, esse preparo para quando o paciente chegar ali a gente garantir, né, que a nossa parte, que é o modelo que é que mais funciona, né, para a rede social foi feito, porque não adianta eu usar a mesma estratégia com os pacientes de indicação com os pacientes de rede social, porque são perfis completamente diferentes. E se nós queremos resultados diferentes, precisamos fazer ações diferentes, tá? Então, vamos pensar o seguinte: paciente da rede social, ele, para chegar até a sua clínica, ele, né, clicou no teu anúncio, ele topou agendar um horário com você, ele topou principalmente comparecer na sua clínica, tá? Então, qual sinal maior de interesse você deseja para entender que esse paciente tem uma necessidade de fazer o tratamento com você, tá? Porque vamos pensar o seguinte, ele estava lá na rede social e ele viu o seu anúncio. Se ele viu o seu anúncio e clicou, porque ele tem um problema e você tem a solução. Então a gente está trabalhando com uma jornada que o paciente vem até mim por causa de um anúncio, topa agendar comigo e o principalmente topa comparecer e vir até a minha clínica, que para muitos, infelizmente, uma clínica odontológica é um ambiente hostil. Como eu falei, às vezes ele tem traumas, eles têm medos, às vezes esse paciente que está chegando até você, ele já foi em outras clínicas. E ele só não está tratando naquela clínica ainda porque ele não gostou de alguma coisa. Porque vocês concordam que ninguém gosta de ficar trocando de dentista? Que ninguém quer ficar todo mês indo num dentista diferente. A gente quer, normalmente, ficar com aquela pessoa pro resto da vida. Mas, às vezes, se essa pessoa que estava ali, que atendeu, ele não fez alguma coisa bacana, ele vai procurar outra. Ou seja, então ele já chega para você já desconfiado, uma desconfiança a mais. E aí cabe a você ter que quebrar esse problema aí de falar por que você é diferente. Tá? Mas o principal, gente, o paciente ele deu vários sinais de interesse para você, tá? Porque ele olha o tanto de coisa que precisou acontecer para ele ir até a sua clínica. Então, o nosso segmento, essa nossa área de atuação, ela é muito interessante por isso. Porque diferente de eu pegar uma lista telefônica aleatória de pessoas que não estão esperando o meu contato, esse aqui ele passou por vários processinhos até chegar à sua clínica. E, novamente, o principal, ele tem um problema e você tem a solução. Então, ele já está fazendo assim, né, dando um aceno de, olha, essa aqui é a minha história, esse aqui é o meu problema, deixa eu aqui ver a sua solução. Aí a gente, qual que é o nosso desafio? Achar um jeito de colocar essa necessidade desse procedimento que ele precisa dentro do valor que ele possa pagar. E a gente tem um grande desafio aí, porque a vida de empresário é assim, é só desafio, nunca fica mais fácil, né? Só fica mais difícil. E a nossa realidade do nosso país hoje, vocês sabem como que é. 70% da população, nome sujo, muitas famílias endividadas. Então a gente tem que colocar essa necessidade do paciente ainda dentro desse orçamento, mais uma dificuldade para a gente. Mas se outras clínicas conseguem, a gente também precisa conseguir, tá? E aí deixa sempre claro que as formas de pagamento e os valores são pequenos detalhes, que isso a gente dá um jeito. A gente não tem que ficar às vezes batendo nessa tecla, a gente tem que bater na tecla da necessidade, porque esse paciente só foi até a sua clínica porque ele, né, passou por todas essas situações, esses momentos para chegar até a tua clínica, porque quem tem o problema é ele. Certo? Então a gente tem que focar nisso. E aí a gente fala que esses itens aqui são detalhes que a gente dá um jeito, tá? E aí, gente, isso é importante porque os pacientes das redes sociais, igual eu falei, eles vão ser mais desafiadores às vezes para você conseguir fechar e coisa do tipo. E às vezes as pessoas falam assim, mas o paciente da rede social, ele só pergunta o preço. Gente, essa pessoa não conhece você. A gente vai num shopping e eu tô querendo comprar alguma coisa. Aí a primeira coisa que eu olho na loja é o preço. Eu quero comprar um celular, vou na loja, pergunto qual é o preço. Eu vou num restaurante, olho o cardápio, para ter uma ideia de valores. A gente vai comprar uma casa, eu preciso fazer o quê? Me organizar, valores.
Vou comprar um carro, o que eu vou fazer? Valores. Tudo, normalmente, na fase adulta, ela é composta por valores. As pessoas precisam disso para se organizar. Não significa que a gente vai passar, calma aí. Né? Significa que o paciente da rede social, ele é uma pessoa assim como você, e ele quer saber de valores. Tá? Porém, o que a gente precisa fazer nesses casos? Normalmente, todo paciente, então, ele vai querer informações, né? Ele vai querer entender como é que funciona, e ele também vai achar que funciona como outros segmentos, que a gente passa preço. E não funciona assim, porque o nosso segmento, a odontologia, não é um restaurante. A gente não tem um cardápio e fala, tó, funciona assim. Porque cada paciente tem uma necessidade. Cada paciente, né, tem uma situação específica. Então a gente precisa primeiro, né, avaliar esse paciente presencialmente e assim conseguir entender a necessidade dele e após isso passar então esse investimento que ele precisa fazer, tá? Mas você tem que entender então que o paciente da rede social, caso chegue para você, ele já vai ter isso em mente. Todo dentista que chega para prospecto odonto, ele foi um curioso em algum momento. Ele, primeira coisa, dentista, tá? Que tem uma escolaridade, que normalmente já tem uma renda bacana, né? São pessoas, né, já mais, né, que tem uma escolaridade mais bacana, que já tem um conhecimento melhor das coisas. Então vamos lá, eles já chegam pra gente, primeira coisa, Matheus, qual que é o valor, né, do teu trabalho? O dentista. E aí os pacientes que chegam nos anúncios, eles acham que eles não vão contar para vocês quanto que é o implante, quanto que é a prótese, quanto que é o aparelho. Então o que a gente tem que fazer, né? Conduzir esse paciente que do primeiro momento ele é um lead para trazer ele, né? E qualificando ele, por isso que a gente vai conduzindo ele para vir até a nossa clínica e a conversão acontece na clínica. Agora, se você já desistir dele só porque ele perguntou valor e, né, você já desistir ele, desclassificar ele porque às vezes achou que ele era desqualificado, alguém vai fechar esse paciente que teve a condução, que sabia disso, alguém vai fechar esse paciente, tá? Então, dito isso, vamos agora para a parte prática, tá? Vamos lá. Todo cliente que inicia conosco, ele ganha o checklist de negociação. O que é o checklist de negociação? Ele é basicamente um resumo, vou ficar aqui falando com vocês por 1 hora, ele é basicamente um resumo e quando você tem uma clínica com mais profissionais e às vezes você não está na sua clínica, mas você precisa que as coisas funcionem mesmo sem você, a gente tem esse checklist de negociação que você imprime ele e aí você vai fazer o seguinte, toda vez que eu vou fazer uma avaliação, alguém da minha clínica vai fazer uma avaliação, vai olhar para esse checklist e vai, no mínimo, estar um pouco mais preparado. E aí você vai sempre olhar para aquilo para te dar uma orientação, tá? Então, você que é cliente, caso não tenha recebido isso por algum motivo, mas ele está dentro da plataforma de treinamento, tá? Mas se você não recebeu, entre em contato com a gente que a gente te manda, tá? Então, aqui é um checklist com várias ações práticas, inclusive um resumo de tudo isso que a gente conversou, tá? A anamnese marketing, provavelmente você já possui a anamnese na clínica. Mas a gente tem uma anamnese que a gente chama de marketing. Por quê? Porque ela é usada para você conseguir ter mais conexão com esse paciente, mais informação com esse paciente, que vai te ajudar na tua venda, tá? Então a gente não acabou de falar que o paciente da rede social às vezes vê a gente como estranho. Então vamos lá, o que a gente faz para ir melhorando isso, tá? Porque a venda, ela é um conjunto de diversas coisas bem executadas. Ela não é só fazer isso aqui. Ela é, né, pensa como uma barrinha, que cada coisa que você vai fazendo, você vai ficando mais perto do sim. Cada coisa que você não vai fazendo, você vai ficando para trás, tá? Então não é só, nossa, aperta esse botão aqui que você vai vender. Funciona assim, são pessoas, pessoas reais, tá? Mas o que eu controlo? Eu controlo o processo. Eu controlo o que pode ser feito para chegar naquele resultado, tá? A anamnese, no caso, essa aqui é de marketing, né? Normalmente o paciente chega na sua clínica, ele passa na recepção. E às vezes você está atendendo, ele tem que aguardar um pouquinho. Né? Então, o que a gente faz? Até para abrir o cadastro, aquela coisa toda. Então, a gente tem uma anamnese que o paciente, quando ele chega, né, ele preenche para a gente essas informações
E a anamnese, ela pergunta algumas coisas mais específicas do paciente, 3, 4, 5 perguntinhas ali, né, para a gente escutar do próprio paciente, criar conexão com o paciente. Vou dar um exemplo, não sei se vocês têm filhos, né, mas às vezes, se a gente se trombar na rua, né, ou se você está andando na rua, e aí você encontra uma pessoa desconhecida que está ali com o filhinho dela também. Cara, às vezes vocês podem ficar 1 hora conversando com um desconhecido sobre o assunto filho, tá? Então a anamnese, ela busca trazer esses detalhes para a gente quebrar criar uma conexão com esse paciente, quebrar o gelo com o paciente, porque a venda é assim, primeiro o paciente precisa gostar de você, para depois ele comprar de você. Então a anamnese, ela funciona muito nisso, tá? Para alguns vai ser time de futebol, né? Para outros vai ser trabalho, cada um vai ter um. Por isso que é personalizada. E aí, quando você for fazer a avaliação, você vai pegar essas informações antes de falar com o paciente, vai dar uma estudada e já vai ser mais específico. Talvez seja melhor eu falar disso aqui com esse paciente, tá? Depois também todo cliente recebe, se você por algum motivo não recebeu, tá lá na plataforma de treinamento também, mas a gente pode te enviar, tá? Câmera intraoral, gente, é muito legal, tá? Como paciente, uma coisa é você falar que ele precisa fazer daquele procedimento, outra coisa é ele ver que ele precisa fazer aquele procedimento, ele vê a situação no qual o dente dele tá, a saúde bucal dele tá. Então, se você tiver a oportunidade, faça a avaliação com a câmera intraoral. A gente já atendeu vários dentistas que eles falaram assim, tá ali guardada. Mas é porque realmente é um sistema novo, uma coisa nova, foge um pouquinho da rotina, né? Coisa nova, tem uma implementação ali. Então, às vezes, né, o dentista não vê uma diferença por o dentista, mas é o paciente que tem que ver essa diferença, e a câmera intraoral ajuda, principalmente se você não tem o raio-x panorâmico. Se você não tiver o raio-x, se você tiver o raio-x panorâmico e não quiser fazer com câmera intraoral, até te entendo. Você tem um raio-x ali, uma visão de super-herói ali. Agora, né? Se você não tem, a câmera intraoral super te auxilia e auxilia o paciente, agrega mais valor. Te dá um exemplo. Se o paciente faz a avaliação num dentista que tem a câmera intraoral e ele faz a avaliação num dentista que não tem a câmera intraoral, no mínimo o paciente vai pensar que ele lá tem mais tecnologia do que esse. No mínimo, tá? Se for bem trabalhado. Então, só de ter isso para o paciente, às vezes, é um diferencial competitivo, tá? Outro ponto, antes e depois. Até hoje isso funciona, gente. Um dentista, por exemplo, quer saber do nosso trabalho. O que, que a gente faz? Case de sucesso. Olha, esse dentista aqui tem uma clínica assim como a sua. Olha o faturamento dele. Esse paciente aqui, seu José, tem um caso parecido com o dele é de implante. Olha aqui como era antes. Olha aqui como ficou. O antes e depois, ele é isso, gente, tá? E até hoje as pessoas menosprezam isso, ok? Mas ainda funciona. Nós queremos ver como pessoas, como seres humanos, antes de comprar alguma coisa, que aquilo funciona, ok? E aí é importante a gente ter como material de apoio isso para você, para sua equipe, né, para todo mundo. Então, se eu faço vários procedimentos na minha clínica, eu preciso ter antes e depois de tudo para a gente mostrando para o paciente. Lembrando, é um paciente desconhecido, você é desconhecido para ele, ele vai, se tudo der certo, transferir um dinheiro para mim, ou seja, eu preciso mostrar para ele que eu sou bom. E como que eu faço isso? Comprovando, mostrando resultados reais. Outro elemento, depoimento. Tá? Olha aqui, esse aqui é o caso. Pode mostrar celular, coloca na TV, no iPad, enfim. Olha, esse aqui é o caso do seu José. Ele tinha interesse nesse mesmo procedimento que você. Olha só o que ele falou para a gente. Melhor do que você falar do seu trabalho para o paciente é alguém que tinha o mesmo desejo, o mesmo procedimento que aquele paciente falar sobre você. Se vocês entrarem no site da Prospecto Odonto, não sei se vocês já fizeram isso, tem mais de 80 depoimentos. Ajuda, né? Então, isso funciona, prova social. Tá? Isso é importante para os pacientes, isso é importante para as pessoas que querem comprar algo, elas querem ter a certeza de que estão fazendo um bom investimento, de que estão fazendo a coisa certa. Então, o depoimento ele é super importante. E a área da odontologia, gente, é um dos melhores segmentos para pegar isso, porque você acabou de devolver a autoestima para o paciente, acabou de devolver o sorriso dele, e qual que é o melhor momento para você pedir o depoimento, pedir uma indicação? Depois que você entregou o procedimento, naquele momento que o paciente está ali, né, acabou de ver o sorriso pela primeira vez.
Então, o grau de satisfação tá lá em cima. Tem gente que chora, se emociona e tudo mais. Agora, eu tinha até um tempo atrás uma hamburgueria. Como é que você vai pedir um depoimento para uma hamburgueria, para um paciente, para um cliente? Já parou para pensar? Uma loja de tênis. Vocês entenderam? Às vezes a gente fica aqui na nossa bolha, odontologia, acaba não entendendo os privilégios que a odontologia ela tem, que o nosso segmento ela tem. Temos dentistas que às vezes vêm conversar com a gente, coisa do tipo, que eu falo, cara, eu acho que esse dentista só não quebrou ainda, porque como a margem na odontologia ela é muito alta, que a precificação dele estava tudo errada. Então, mesmo vendendo tratamento com precificação errada, tem gente que dá certo ainda, porque o privilégio de se trabalhar com odontologia é que a margem é uma margem ainda muito saudável, muito boa. Tá? Então, só contextualizando aí para vocês. Então, em resumo, mostre depoimentos, utilize depoimentos, tá? Outra coisa, é o manequim odontológico, né? Seja ali o de alinhador, eu estou vendendo alinhador, então deixa eu mostrar para o paciente, coloco na mão do paciente, estou vendendo ali o de implante, de prótese, protocolo, coloco isso para o paciente também. É importante, porque o paciente, né, ele ainda não viu aquilo ali, então você coloca aquilo, mostra ali como é que funciona, né, eu mesmo sou uma pessoa que eu preciso muito ver as coisas, né, para eu conseguir entender melhor, é por isso que eu estou aqui com um slide para mostrar para vocês, tem pessoas que são assim também, então a gente precisa utilizar de todas as ferramentas para a gente conseguir ficar mais perto do sim, tá, e, né, você que tem uma equipe, ou às vezes o avaliador é você, temos um treinamento também específico, já gravado bem certinho ali, até com mais calma, né, do que aqui que eu tenho que falar tudo em 1 hora. Então tem lá já várias e várias aulas, tem com dentistas, tem com parceiros, tem várias coisas lá também sobre vendas, e tá lá na nossa plataforma, tá? Então se você também não teve acesso, entre em contato com a gente que a gente te passa depois. E outra coisa, formas de pagamento disponíveis, tá? Não falei ali um pouquinho agora há pouco sobre a realidade do país? Tá? Se você quer vender só no cartão, tá tudo bem, a gente respeita isso, tudo certo. Só que você tem que entender que às vezes você não pode exigir a mesma performance que aquele outro dentista que você viu na rede social que está faturando um monte. São modelos de negócio diferentes, tá? Não dá para a gente comparar uma clínica que vende no boleto com um cliente que às vezes, né, vende no cartão de crédito. A não ser que essa pessoa seja muito boa. Mas é porque o cartão de crédito, as pessoas estão sem limite ou elas precisam usar esse limite para outra coisa, tá? Então, quando a gente fala de ter o máximo de formas de pagamento disponíveis, é o quê? Eu ter o máximo de ferramentas que quando o paciente fala, não, eu não trabalho com cartão, aí você fala, então vamos fazer no dinheiro. Não, mas eu não tenho todo esse dinheiro para te dar. Aí você já fica meio que sem saída, né? Então o que a gente pode fazer nesse caso? Olha, hoje em dia existem financeiras, tá? Tem de crédito pessoal, que daí também, se a pessoa não tiver um score legal, não vai aprovar. Mas você concorda que pelo menos é um algo a mais? Pelo menos você tem uma chance a mais de às vezes um dar certo. Normalmente, crédito pessoal é a cada 10, um tem um score ali a prova, né? Normalmente, de 1 a 3, vai depender muito da financeira, tá? Mas você concorda que a sua chance ela aumenta mais do que você não ter? Então, se eu quero vender mais, é importante eu ter o máximo de ferramentas disponíveis. Aí tem a de crédito consignado, que é para aposentado, funcionário público, coisa nesse sentido. Muito boa, porque ela aprova até para quem tem o nome negativado, porque ela não se importa com isso, igual o crédito pessoal. Por quê? Porque a financeira de crédito consignado, ela tem autorização para descontar direto da folha de pagamento daquela pessoa. Então, ela desconta da folha, né? Então, já cai o valorzinho dela, ela tem a segurança de que ela vai receber. No crédito pessoal, eles não têm essa segurança. Então, por isso que eles podem fazer até mesmo para a gente que tem o nome negativado. Tá? E às vezes, os dentistas, e até esse negócio do score acaba sendo um pouco injusto, porque às vezes, gente, sei lá, uma empresa protestou ali fulano, porque simplesmente eles não tiveram, né, de repente uma insatisfação, não chegaram num acordo ali, a pessoa ficou brava, falou que não iria pagar. Não tinha uma clínica odontológica lá, não tinha outras coisas, então sempre veja bem certinho. E aí o crédito consignado ali, então permite esse pagamento ali em várias vezes, né? Mesmo que o paciente tenha o nome sujo, ele não precisa te dar entrada. Nem no crédito pessoal e nem no crédito consignado o paciente precisa te dar entrada. E o melhor, você não tem risco de inadimplência. Tá? Então, qual que só é a estratégia aqui?
ter o máximo de formas de pagamento, porque se o paciente apresentar alguma objeção, eu tenho uma solução. E o jogo aqui é esse, é eu conseguir ter o máximo de soluções para os problemas, para os desafios, para os receios que o paciente for me passando, tá? Então, por isso que é importante. Então, crédito é legal, cartão de crédito recorrente é legal, boleto é legal, financeira vai ajudar você, seja crédito pessoal, seja crédito consignado. Hoje tem até a opção de usar o FGTS do paciente. Então tem muitas e muitas coisas que dá para utilizar e com segurança de recebimento que às vezes a gente não dá a devida importância. Tá? Ah, Matheus, mas as financeiras não aprovam ninguém. Tudo bem, tá? Igual eu falei, é um trabalho que às vezes é mais não do que sim. Mas às vezes um paciente que você conseguir aprovação vai entrar o dinheiro toda à vista para você. Você não acha que isso é bom? Então não é um trabalho que você vai ter milhares. Se conseguiu, ótimo. Mas vamos pensar assim, um por mês, começa assim, depois 2 por mês, vai tentando trabalhar com metas, né? Mas quando isso acontecer, é bom para todo mundo. E se você não tivesse, talvez você perderia aquela venda. Ou você pode usar de uma estratégia que algumas clínicas fazem. Ah, então a financeira, o valor ele é mais alto, né? Porque tem juros, isso e aquilo, né? Porém, se também não for daquela forma, o paciente às vezes não tem entrada para te dar, o valor mensal às vezes ficou alto. Então a financeira, pelo menos, ela permite isso, que ele não precisa dar entrada e ele vai pagar a perder de vista, né? Então a gente também tem que educar o paciente, tá? Mas se não for dessa forma, qual é a forma que você vai fazer, né? Então também temos que falar um pouco assim. Mas às vezes você pode usar a financeira para agregar valor, então olha quanto ficou com a financeira, né? E aí, se o paciente apresentar uma objeção de valor, não está muito alto, para mim não dá, você fala, então, eu consigo fazer diretamente aqui desse jeito. Tem aquela técnica da ancoragem, você mostra o valor mais caro, se ele topar, ótimo, pela financeira, e se não, você mostra ali o valor diretamente com você, que pode ser no cartão, isso e aquilo. Então, às vezes, você usa a financeira só como um apoio para você. Pode ser uma estratégia, não precisa ver como bicho-papão, só saber usar certinho, tá? Beleza, vamos lá. Aí, o que mais que a gente tem de ferramentas de apoio? As redes sociais, que hoje elas são vitrine, tá? Então, hoje todo mundo vai na sua clínica, e aí, antes de ir na sua clínica, de tomar essa decisão, ela vai olhar a sua rede social, né? Vamos supor que é um protocolo, 15 mil reais, 20 mil reais, às vezes mais. Imagina, a sua rede social tá ali sem provas sociais, sem mostrar que você é bom, né? Porque hoje é a forma que as pessoas consomem, é a forma que as pessoas, né, entendem que você é bom. Tem um monte de gente famosa que às vezes, né, as pessoas dão a devida importância só porque ela é famosa e acreditam em tudo que ela fala, porque está na internet é verdade, não tem esse assunto. Então a vitrine, que é a rede social, é importante você ter bem certinho, porque é o primeiro passo para a pessoa julgar se você é boa ou não. Concordo que não é justo, tá? Mas é assim que funciona. E não sou eu nem você que às vezes vai mudar essa realidade. Então, já que eu não consigo mudar, o que está no meu controle? Tentar me adaptar. Então, é importante as redes sociais de vocês, né, fazer parte disso, ter uma boa vitrine, né? Imagina, o paciente chega lá na tua rede social, né, não tem nada. Ixi, de repente já fico com medo, é golpe, né? Tem isso também. A última postagem faz 2 anos, isso, a clínica fechou. Ou então, 2 anos ela não tem um caso novo para falar, né? O cara começa, né, as suspeitas, tá? O Google, como é que tá o Google? Se eu entrar hoje ali para pesquisar você no Google, né, vai estar com boas notas? Não adianta ter 5, tem que ter bastante, tá? Então, é importante a gente ter essa vitrine. Novamente, eu olho o Google, eu tenho boas notas, eu olho a rede social, eu tenho, né, uma vitrine bacana. Aí hoje tem inclusive o chat GPT, né, as inteligências artificiais, te faço a seguinte pergunta: se hoje você for lá no GPT e colocar cite para mim 10 clínicas odontológicas, aí você coloca a sua cidade, né, as melhores 10 clínicas odontológicas em Londrina, você vai aparecer? É importante que você apareça. Se algum paciente precisar, você já não vai aparecer, né? Então, como que você faz isso? Tendo uma boa vitrine, tendo boas redes sociais, tendo boas, né, tendo o Google bem certinho ali, tendo essa vitrine bem certinho, tá? Se vocês colocarem lá no chat GPT,
cite agências de marketing, as melhores agências de marketing, prospecção. Você vai ver que a gente vai estar lá. Como que a gente consegue fazendo isso? Né? Fazendo o feijãozinho com arroz, porque temos muita oportunidade de melhoria ainda, mas fazendo o feijãozinho com arroz ali nas redes sociais. Uma nota no Google, né? Ali as redes sociais, então tem esse ranqueamento, temos um site. Então, é isso, tá? Para o paciente é importante. Aí eu te faço outra reflexão. Se o teu paciente pesquisar sobre você hoje, o que ele vai ver, tá? Com toda a sinceridade do mundo, vai mais aproximar ele de fechar com você ou vai afastar, tá? Se você de repente estiver nesse cenário de afastar, aí vale uma reflexão, tá? Porque as vitrines, né, a rede social, ela ajuda vocês, tá, para aproximar e não o ao contrário, tá? Aí aqui temos a questão do funil que eu falei para vocês, do total de leads que vão chegar para vocês, né? A uma média, ok? É ter de 30 a 40% aqui, 30 a 40% aqui e 30 a 40% aqui. Então, em cada uma das etapas, você nota que você vai perdendo um pouco de pessoas. Por isso que ele é um funil, ele vai, né, afunilando. Porém, como na rede social e na odontologia a gente faz um investimento e volta pessoas que fazem tratamento, que é o faturamento, ainda assim compensa. Que o ticket médio hoje é grande, é alto, né? Às vezes é 5.000 reais, e às vezes o valor que você gastou para conseguir ter aquele paciente foi 200. Né? Então, poxa, eu coloco 200 reais para conseguir um paciente, ou seja, a cada 200 reais que eu invisto, eu consigo uma venda ou um paciente na clínica e, né, me traz um retorno, um faturamento de 5.000. Às vezes nem Bitcoin dá isso, né? E ainda, né, a gente tem esses riscos. Então, a rede social, ela tem isso, tá? Estou falando 30%, 40%. Então, olha isso. A gente está falando que 60% não vão, num primeiro momento, agendar com você. Então, eu não tenho que ficar focando só no ruim. Vamos focar nos 30%, 40%. A gente está falando que 60% não vai agendar com você no primeiro momento, que 60%, 70% não vai comprar de você no primeiro momento. Mas vamos focar nesses 30%, que se isso acontecer, você vai conseguir ter um faturamento. Tá? Então, a rede social, como eu falei, são pessoas que não te conhecem, né? Você vai ter esses desafios sim, mas se você fizer o feijãozinho com arroz bem feito, você vai conseguir ter essas taxas e vai ter retorno. Quem não consegue ter retorno é porque ignorou isso. E aí fica só, ai, porque é desqualificada, desqualificada, desqualificada. Gente, se outras pessoas conseguem vender para esse mesmo público, por que você não? Então, às vezes é porque eles aprenderam uma coisa que a gente ainda não aprendeu. Eles estão trabalhando com alguma estratégia que a gente ainda não, porque o público é o mesmo, tá? Bom, vamos avançar aqui, tá? A gente tem um cliente, depois está na rede social aqui, nosso tempo já está acabando, mas sobre essa questão de lead qualificado, né? Ai, Matheus, existe lead qualificado? Porque os leads da rede social são todos desqualificados e coisa do tipo, tá? Esse dentista aqui, no caso, faturou R$ 1 milhão, né? Obviamente não é tudo paciente de rede social, mas, gente, uma clínica odontológica faturando 1 milhão. Olha a grandeza disso, tá? Então, uma clínica consegue chegar nesse potencial, e eu fiz essa pergunta para esse cliente, tá? Tá lá no nosso Instagram, se existia ali de qualificado e tal. E a resposta foi basicamente assim, ele falou, Matheus, eu preciso de pessoas que têm a necessidade do tratamento, e elas vindo aqui na clínica, a gente vai trabalhar para conseguir chegar num acordo, né, do que cabe no bolso do paciente, para aquilo que ele precisa. Então, o que eu preciso que a rede social me entregue são oportunidades, que a conversão ela acontece aqui na clínica. E eu vou trabalhar para ter o máximo de ferramentas disponíveis para conseguir fazer com que essa conversão ela aconteça. Tá? E às vezes, quando a gente puxa a responsabilidade para a gente, é melhor do que só falar que o lead é desqualificado, que às vezes você não vai conseguir resolver. Tá? Até mesmo pela situação, às vezes, que se encontra economicamente falando. Claro que temos, sim, mecanismos para melhorar, tá? Porém, se ainda assim você ficar esperando somente pessoas que vão te implorar para você fazer o tratamento, não vai acontecer. Ou esperar que chegue igual o paciente da indicação, não vai acontecer. Talvez um ou outro até aconteça, mas não é a realidade. Tá? Então, primeiro, né? Qual que é a expectativa com a plataforma? Acho que a gente já falou bastante sobre isso. O
paciente ele vem só para saber o preço. Já falamos bastante sobre isso também. Né? Todo mundo, num primeiro momento, vai ser assim. Eles precisam dos valores para saber se planejar. Né? O lead da rede social, que chega para vocês, que é exatamente esse aí, é o mesmo que também chega para essa outra clínica. Também vai apresentar essa outra objeção para outra clínica. A questão é que um vai estar mais preparado que o outro. E o outro, que tiver mais preparado, tem uma chance maior de fechamento. O ponto é esse. Tá? Tem muita gente que está perdendo, às vezes, um lead desqualificado, né? Que outra clínica está conseguindo vender para esse lead desqualificado. Tá? Então, só um cuidado em relação a isso, não que são todos, mas é só a questão aqui se a clínica tem um preparo maior, ela vai conseguir vender para o paciente que às vezes você não conseguiu. Tá? E aí, né, a gente vai conseguindo ter aquela prioridade da venda que eu conversei com vocês lá. Tá? E aí também vale uma autorreflexão, tá? No seguinte sentido, quando a gente fica muito nessa questão defensiva sobre vender, né? Lead qualificado, lead desqualificado. Então, primeiro, eu estou seguindo realmente tudo que é necessário para conseguir receber esses pacientes da rede social? É fazer tudo o que converte para a rede social. Senão, eu ainda tenho oportunidade de melhoria, não dá para eu desqualificar aquele paciente. Eu sigo realmente o processo de negociação que é recomendado para o lead da rede social. A pessoa que atende os leads, ela é de fato a melhor pessoa para isso. A minha estrutura, a estrutura ela conta muito, né? Então, a roupa, a equipe, recepção, o atendimento, tudo isso conta. Né? Quero vender uma coisa de 20 mil, às vezes a minha estrutura não corresponde a isso, o paciente, né? Ele pode ficar receoso, você às vezes ficaria. Tá? As minhas redes sociais, elas mais me ajudam ou mais me afastam? A gente tem clientes que a rede social vende por ele. A gente faz lá o anúncio para a pessoa conhecer a rede social dele, porque a rede social fez todo o trabalho, de tão bem feita que é. Então ele começou a fazer com que a rede social vendesse para ele, fez o algoritmo trabalhar para ele. Tá? O meu investimento da plataforma me ajuda a ter melhores leads? Porque a plataforma ela não é boba, é uma das maiores empresas do mundo. Se eu quero lead mais qualificado, você acha que ela vai te cobrar mais caro ou mais barato? Normalmente mais caro. Então, é importante ter essa reflexão. Eu fiz de fato tudo que, né, cabe a mim. E lembrando, como é uma venda, né, um processo, sempre é importante eu ir trabalhando para ir melhorando. Igual a precificação, não tem que sempre ter mudança. Aí você vai falar com o dentista sobre venda, é exatamente o mesmo script, a mesma forma, o mesmo jeitinho há 20 anos. Talvez em algum momento funcionou, hoje já é um momento diferente. Tá? Lembrando que mesmo que você faça tudo, ainda assim, né, a gente vai ter pessoas que não vão fechar, e aí a gente precisa trabalhar com follow-up, tá? Porque é uma pessoa que até então ela é desconhecida, né? E aí, no caso, ela não às vezes saiu ali de fato preparada para gastar 10, 15 mil reais com você naquele momento. Então a gente tem o processo pós-venda do que acontece depois ali, caso o paciente não feche e tudo mais, o follow-up, que é essa recuperação ali. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Hoje, gente, a rede social, às vezes, né, você está numa região de que está acontecendo alguma coisa economicamente falando, enfim, tá? E às vezes você está exigindo algo que não é o reflexo. E a rede social, ela vai pegar a maioria da sua região. Ou seja, a maioria da população ali. Então, o que isso significa? Ela vai pegar esse reflexo. Então, se a sua região estiver com a maioria das pessoas com uma renda menor, o que vai chegar para você? Esses pacientes, infelizmente, porque a rede social atende a maioria, certo? Tem um site que é do próprio IBGE, que você vai lá e coloca a sua cidade e ela mostra bem certinho renda, a média de renda das pessoas, pessoas ocupadas, né, que estão trabalhando. Ela mostra uns dados bem legais, tá? E às vezes você está ali, né, exigindo uma coisa que a maioria da sua região não consegue entregar. Aí estou falando que a sua região não funciona? Não.
Estou falando para. Então, se isso acontece, o que nós podemos fazer de diferente para mudar, né? Para a gente se adaptar e tentar fazer algo diferente. Se eu quero resultado diferente, preciso fazer algo diferente. Tá? Então, primeira coisa, às vezes, entender. E aí eu busco criar essas soluções para a gente conseguir, né, converter essas pessoas. Aonde existe uma dificuldade, também existe uma oportunidade. Tá? Boa. E aí, gente, referente aqui, o que está fazendo para conseguir receber leads qualificados? Eu só quero esperar que os pacientes caiam? O que eu preciso fazer? Né? Hoje, muita gente, né, gosta de ver vídeos. Às vezes você compra coisas que você vê vídeos, tá? Então, normalmente hoje, você precisa, para você ter, né, de fato, um resultado, coisa do tipo, é importante ter vídeos. E aí a gente tem uma amostragem aqui que os clientes que conseguem nos enviar pelo menos uns 3 vídeos novos por semana conseguem na plataforma ter esses leads mais qualificados. Por que 3 vídeos novos por semana no mínimo? Porque imagina, se eu coloco um, já, né, não é garantia de que vai funcionar. Hoje, aqui na Prospecta, eu gravo 10. Tenho que gravar 10 vídeos para um funcionar. E se um funcionar, eu já estou feliz, porque ele vai performar. Tá? Ainda na odontologia é um pouquinho melhor. Então, a gente precisa municiar a ferramenta para ela entregar resultados bacanas para a gente. E aí, quanto mais personalização, melhor. Eu posso fazer vídeos filmando a reação da entrega, o paciente chorando, o paciente emocionado, foto com o paciente, depoimento, manequins, vídeo explicando o procedimento. A gente tem as datas temáticas, esse mês é mês dos pais. Tem algum vídeo seu rolando sobre isso? Então, beleza, posso exigir leads melhores, mas também é importante que você municie também a ferramenta para você, né, conseguir ter esse resultado. Existe uma máxima ali para que, principalmente na bolsa de valores, que se investe muito dinheiro e coisa do tipo, eles falam muito assim, né? A bolsa, ela transfere dinheiro dos impacientes para quem tem paciência. Isso é muito real aqui, tá? Porque a plataforma, quanto mais você tem essa constância, mais você tem a chance de ter um retorno. Agora, se eu só vou lá, coloco o dinheiro e sumo e fica pulando de galho em galho, você só está transferindo dinheiro, né, para a plataforma. Então, quem ali não tem paciência, né, acaba transferindo esse dinheiro para quem tem paciência, tá? Para quem tem constância, para quem tem processo, beleza? Hoje também, para quem é cliente, a gente tem 2 IAs para te ajudar na negociação. O paciente falou isso, o que eu falo? Apresentou essa objeção, o que eu falo? Se você ainda não recebeu, passa para a gente que a gente ajuda vocês, tá? Indo um pouquinho mais para a prática aqui, as etapas de negociação normalmente funcionam assim. Primeiro, eu faço esse paciente gostar de mim, para depois ele comprar de mim. Primeiro, eu preciso entender para atender. Aí a gente tem a parte técnica e aí depois a negociação. Vamos dizer, não sei quanto tempo que é a tua avaliação, tá? Mas a maior parte do tempo é aqui, na conversa, fazer o paciente gostar de você, tá? Tem gente que às vezes já coloca o paciente aqui, ou aqui, né? E ainda nem fez essa parte do paciente gostar de você. Então, normalmente essas são as etapas, né, de uma boa negociação, de uma boa avaliação, tá? E como vocês trabalham com saúde, é importante você conscientizar o seu paciente da consequência dele não fazer aquele tratamento, tá? E hoje, né, as pessoas normalmente deixam para ir só quando não dá mais para viver, né? Com aquele problema. Então, vocês precisam usar esse gatilho da dor, da urgência, do medo, porque o problema dele não vai se resolver sozinho. E não sou eu que vou falar isso, tá? Mas você vai ver na sua clínica que a maioria dos pacientes que chega para você estão, às vezes, há 1, 2, 3 anos com aquele problema. E se ele não fechar o tratamento com você, ele vai ficar mais um tempo ainda. Né? Então, às vezes, você não precisa vender porque você quer faturar. Mas então vende para você devolver a autoestima desse paciente, a qualidade de vida para esse paciente. Porque se você não vender, ele vai continuar com aquele problema. Tá? E aí busque fazer a venda, o fechamento no mesmo local que foi a avaliação, porque a cada troca de ambiente esfria, né,
essa negociação, tá? E tenha tudo que você precisa ali para conseguir, então, fazer isso acontecer, tá? E antes ali de você passar os valores, então você foi lá, fez a avaliação e partiu de você passar o valor, tá? Então, não sai passando o valor. Primeiro pergunta para o paciente, então, Matheus, como você viu aqui, a gente precisa fazer todos esses procedimentos, só para eu entender, né? O que seria um valor que hoje seria bom para você, você consegue investir, que você consegue, né, separar para a gente conseguir resolver todos esses problemas. Então, é uma boa prática você fazer dessa forma do que você já passar o valor para o paciente. Que se ele fala um valor que fique bom, né, dentro daquele orçamento ali, é muito mais difícil dele te negar de iniciar, porque você vai resolver o problema dele e o valor do orçamento coube ali naquele bolso dele. Agora, se você já passa o valor de primeira, às vezes, na tua região, você vai ter mais dificuldade. Então, você pode testar, ok? Fazer dessa forma. Antes de já passar o valor, pergunta qual que é o valor que cabe no bolso do paciente e tenta trabalhar em cima disso, tá? Regrinha também, né? Se eu for passar o valor para o paciente sempre parcelado, né? Onde a gente. Não que a gente não vai passar o valor total, ok? Mas a gente primeiro fala o parcelado bem certinho. Se você tiver garantia de contrato, ótimo, tá? A garantia, no caso, sempre do material, e aí tem aquelas condições, inclusive tem clínicas que colocam a garantia, tipo, olha, eu te dou a garantia do meu tratamento por 5 anos, desde que você venha na minha clínica a cada 6 meses. Né? Então você consegue colocar uma fidelidade, é uma troca. Então ajuda bastante, tá? E não são todas as clínicas que ainda trabalham com garantia. Então você pode ver como é que funciona aí no teu modelo de negócio. E aí, gente, vão ter pacientes que às vezes vão apresentar objeções, né? Por exemplo, vou falar com minha esposa, vou falar com meu marido, tenho que ver com meu filho. Então, qual que é a minha sugestão? Melhor do que não ter nada é a gente começar a se movimentar. Então, você pode fazer um documento online, você não precisa gastar nada, aonde você vai colocando essas principais objeções e dificuldades, ok? E aí, você tira um tempinho para ir colocando. Então, beleza, eu tenho esse problema, qual é a solução? Eu tenho esse problema, qual é a solução? Até você encontrar uma que funciona. E aí você vai ter um arsenal, tudo documentado, para se um dia você não estiver na sua clínica, você garantir que já tem ali um caminho para a tua equipe seguir, tá? Ou no mínimo, quando acontecer aquilo lá de novo, porque vai acontecer, né? Vai aparecer uma pessoa totalmente diferente, com a mesma objeção, com a mesma situação, você já está mais municiado ali de como resolve, né? Vai estar mais preparado, tá? E você também pode criar um grupo com os avaliadores, com os dentistas, com as pessoas envolvidas nessa parte, e aí vamos supor que não fechou o paciente. Aí vocês vão lá, tira uma foto da ficha. Olha, fiz aqui a avaliação desse paciente, ele não fechou por causa disso, disso e daquilo. E aí, a cada avaliação que vocês fecham, vocês podem conversar, trocar figurinhas. Tentou fazer isso aqui? Tentou fazer aquilo lá? Ou seja, a cada nova avaliação, você vai tentando melhorar. Você vai tentando fazer, né, esse engajamento entre os envolvidos para que o próximo seja diferente. Fica uma sugestão também, você não gasta nada, tá? E aí, como que você vai trabalhar para você ter o fechamento na primeira consulta? Normalmente as clínicas pedem o raio-x panorâmico, caso não tenha, ou a tomografia. Né? E o que acontece, gente? A primeira situação é que você manda o paciente para fora da sua clínica. Então o paciente tem que sair, ir lá para depois voltar. Olha o tempo que isso demora, né? Que às vezes acontece. Então o que você pode fazer com uma estratégia que funciona e poucas clínicas fazem, tá? Normalmente você tem uma parceria com a tua radiológica já faz anos. Você só não explora muito isso. E aí, ao invés de você falar para o paciente pagar o valorzinho lá na clínica radiológica, você fala para ele o seguinte, ó, eu por ser clínica odontológica, e eu vou falar que você é o meu paciente, eu tenho um convênio com eles, aonde quem é meu cliente
tem desconto. Só que para isso você precisa deixar esse valorzinho aqui comigo. E aí eu vou te dar a guia, vou falar lá para eles que você é meu cliente, e aí a documentação de R$ 500 sai por 400. Todo mundo gosta de um descontinho, não tem por que não fazer isso. Por que isso é importante para o paciente? Porque ele já deu o primeiro passo do tratamento. Agora, se você deixar ele solto, o que impede ele de atravessar a rua e fazer a avaliação numa outra clínica, às vezes numa clínica que tem o raio-x, que tem a tomografia, que hoje tem clínicas que são assim. Então, quando a gente faz isso, a gente já fideliza um pouco o paciente, já diminui muito a chance dele de fazer uma avaliação em outras clínicas. E aí, o que você faz? Você conversa com a tua radiológica para isso acontecer. Olha, eu atendo muitos pacientes das redes sociais, e aí eu queria fazer essa espécie de consignado, enfim, essa parceria aqui com você, eu recebo o valor aqui, e no fim do mês eu te pago, ou então semanalmente eu te pago, ou cada 15 dias eu te pago, ou eu vou mandar o pessoal depois eu te pago, enfim, vocês conversam daquela forma que fique melhor para os dois. Mas ao invés de você mandar o paciente sair, é importante você fazer isso, porque a gente já tem ali a primeira, entre aspas, né, amarra de evitar que esse paciente saia e vai fazer avaliação em outro lugar, tá? Ou então, você sabe normalmente uma média de valores dos exames, é importante que você saiba, e aí, se o paciente precisa te dar uma entrada, você pode fazer a estratégia que muitos restaurantes fazem, né, de fazer o valor mais caro no delivery e colocar a taxa grátis. Aqui, como que vocês vão fazer isso? Tem o valor de entrada, eu vou falar para o paciente, Matheus, então esse mês, essa semana, hoje eu estou com uma campanha especial, como eu te falei, você precisa fazer um exame, se você iniciar comigo hoje, eu te dou esse exame sem custo. O que na verdade você está fazendo? Você está colocando o valor em cima da entrada do paciente, tá bom? Então é importante, pode ser uma estratégia que funcione aí para vocês, tá? Vocês podem utilizar as temáticas do mês, então todos os meses a gente tem essa oportunidade. Você às vezes pode fazer o tratamento por partes, o paciente está sem condição para fazer tudo agora, então a gente vai fazendo isso aqui agora e, né, depois a gente faz a outra parte. Pode ser dessa forma. Às vezes, você pode só para fidelizar aquele paciente pedir um valor simbólico, que às vezes ele está despreparado, isso, aquilo, então tá. Então, só para eu garantir, porque eu já vou deixar agendado aqui no meu sistema, e aí só para a gente garantir essa condição, e o meu sistema ele não permite eu agendar sem a entrada de um valor, né? Teria algum valorzinho só para a gente colocar aqui, de R$ 100, R$ 200, o que você tiver aí, para a gente conseguir fazer essa liberação. Concorda comigo que um paciente deixando um valor é mais difícil do que ele ir ainda fazer uma avaliação em outra clínica? Tá? Então, é uma forma da gente colocar, né, este paciente para entender que ele já iniciou o tratamento com você. Tá? Se você trabalhar com a parte de implantes, coisa do tipo, normalmente é por etapas, né? Se você trabalha dessa forma, primeiro a parte cirúrgica, tem a protética, então dá para a gente também vender por partes. Primeiro faz um, né? Ele paga, primeiro faz um, depois faz o outro. Dessa forma pode ficar um pouco mais leve para o paciente. E aí a gente tem também o tratamento programado. E a minha visão é tipo um consórcio, né? Ah, Matheus, consórcio não funciona. O mercado de consórcio no Brasil, não sei na sua cidade, mas só cresce. Então, o brasileiro gosta, né? Como que a gente usa isso para odontologia? O paciente, vamos supor que você tentou todas as estratégias de negociação. Não deu certo. Então, essa é a última do último caso. Aí, o que você vai fazer? Você vai falar, olha, então como infelizmente a gente, né, não conseguiu chegar num acordo aqui, eu vou abrir uma exceção para você, que é o quê? A gente sabe que se você sair daqui e não iniciar seu tratamento, você está aqui já vai fazer 2 anos sem fazer seu tratamento, vai continuar do mesmo jeito, só tende a piorar. Então o que a gente pode fazer? A gente pode combinar um valorzinho X mês, né, que você vai pagar aqui para a gente, e aí quando chegar nesse valor a gente inicia seu tratamento. Por que disso? Porque se a gente não fizer esse compromisso, mais uma vez, você infelizmente vai ficar sem dar o primeiro passo para resolver isso. E a gente sabe que sempre surge uma nova prioridade. É o carro, é o celular, é o filho, é isso, é aquilo, você sempre está ficando para depois. Fora que existem os valores, né, que aumentam. Então, dessa forma, eu garanto que quando chegar nesse X de valor,
eu vou manter essas mesmas condições. Se você voltar para fazer esse tratamento comigo, né, sem fazer essa condição, provavelmente vai ficar mais caro depois, porque a gente sempre tem reajustes e coisas do tipo. Então, é uma possibilidade, para quem não tem, às vezes, muitas condições, é uma possibilidade se você achar que faz sentido para o teu modelo de negócio, tá? E, às vezes, o paciente vai ali com alguém da família, acompanhante, ou se na anamnese, na conversa, por isso a conexão para a gente conseguir entender para atender, esse paciente falou que tem alguém da família dele, que também às vezes não é importante para ele, isso e aquilo, e você pode falar, olha, de repente, para a gente fechar então esse tratamento hoje, eu consigo dar um clareamento para o teu filho, consigo dar uma limpeza para o teu filho, vai vendo o que faz sentido. Às vezes é uma filha, uma aplicação de Botox. Às vezes é uma coisa de um valor que de custo para você é em conta para você fechar um orçamento alto, tá? Que às vezes pode fazer sentido ali. Tá? Falando pela prospecta, às vezes o cliente achou ali, tá meio receoso, então vou fazer o seguinte, se você fechar comigo, eu te dou uma IA de atendimento. Se você fechar comigo, eu te dou um CRM. Então, da mesma forma que a gente utiliza esses mecanismos, você também pode, desde que faça tudo bem certinho e de que faça sentido para o teu modelo de negócio também, tá? A gente sempre também recomenda fazer um contratinho de gaveta ali, só para o paciente sair da clínica e ter aquela amarra, porque lembra que eu falei para vocês? Se o paciente sai da clínica sem fechar, apenas 30% volta. Então, todos esses itens aqui são itens para a gente já conseguir a fidelização dele, né, e evitar que ele faça a avaliação em outros lugares, tá? Então, ter um contratinho ali de gaveta, só que é um compromisso, onde você está combinando e formalizando com ele, de que ele vai iniciar o tratamento dentro daquelas condições ali, né? E aí, quando ele retornar na clínica, você faz o contrato oficial, tá? É mais para, novamente, evitar que ele faça avaliação em um outro concorrente, beleza? E, em último caso, tentei tudo isso aqui e nada deu certo. O paciente, quando ele faz a avaliação com você, e você explica tudo, ele entende. Alguns vão falar que entende e não entende, mas vamos supor que ele entende. Porém, é a primeira vez que ele está vendo aquela informação. Então ele vai para casa, ele vai pensar, ele vai falar com o fulano, vai falar com o ciclano. Então é natural que ele tenha dúvida. Então é importante você marcar um novo dia com ele para ele vir na clínica. Por quê? Porque daí ele vai ter outras dúvidas, né? Porque até então ele não sabia das informações que agora ele sabe. Então é natural que surjam mais dúvidas. Então você pode se colocar à disposição, né? Então, olha, Matheus, eu sei que então você, né, vai precisar pensar, eu no seu lugar faria a mesma coisa, afinal a gente está falando de saúde, de valores, né? Então é importante, né, essa decisão, é importante pensar mesmo, tá? Mas como é a primeira vez, ou enfim, você está vindo buscar essa informação, ou como a gente passou aqui muitas informações de uma vez, é normal que o paciente ele saia daqui e vai conversar com a família, isso aqui, eles surjam dúvidas. Então, o que a gente pode fazer? Marcar uma nova conversa para você vir aqui, a gente toma um café, né? Daqui uns 10 dias, e aí você já vai conseguir pensar bem certinho, vai conseguir conversar. Se você conseguir trazer essa pessoa também, esposa, marido, isso, aquilo, a gente faz questão de conversar com ela junto com você. Então é importante esse decisor estar junto, aí você já consegue trazer ela também. Então sempre marque um novo dia para ele retornar na sua clínica, tá bom? Beleza? E aí o pós-venda a gente fala em outra aula, beleza? A ideia aqui era nós falarmos de como fechar esse paciente na primeira consulta, tá? Vou parar a gravação aqui.